Nada que já não sabe. Aqui é o seguinte, ó. Só que a faca não é o certo, né? Tem tipo de faca especial. Material. Só que essa aqui, por exemplo, ela deve ter uns 8 anos. 8 anos. Mais ou menos. Mas a seringa mesmo que dava terra firme, porque tem barriguda, não, igapó, não é boa. Agora aqui tá caindo um leite bacana. Porque ela é nova. Firme, né? Só que os seringueiros na época, eles não faziam isso de dia, era à noite. Então eles tinham uma tocha, um querosene, para a noite com uma faca especial, talhavam, aí fazia aqueles cortes e aí recuperava numa lata, num copinho e tal. A noite toda, de 1 até as 5 da manhã. Por que a noite? Por quê? Porque a árvore estava fresquinha. Então o látex, o leite caía de uma maneira melhor. De dia ela esquenta, aí a ceva, ela sobe para a folha. Então de dia não era bom. E isto é, porque na época de chuva, se estava parando aqui, caísse água, ela podia ser considerada como secundária, não primária. Entende? O líquido. Aí depois de 4 às 5 horas da manhã, ele ia dar um sono até 10 horas. Aí depois ia começar a pegar, botar nos baldes, levar lá para uma casa que tinha assim um carbê, e fazia um forno vertical, assim um forno. Pegava 2 forquilhas, colocava assim um do lado da outra, botava um pau, e aí o que é que acontecia? O fogo que ele fazia não era para coagular o leite, sim a fumaça. Então ele botava muito fogo e depois folhas úmidas para sair uma fumaça bem quente mesmo. E essa que agulhava fazia a vulcanização, entende? Da borracha. Interessante, né? A vulcanização. Então a fumaça, aí conforme ele ia colocando, ele ia rodando, aí depois, quando era exportada para a Europa, eles cortavam, partia no meio, aí você vê tipo Scott, aquele espaladrapo. Porque a maneira que ele ia rodando, ia colocando leite, aí ia esquentando a fumaça, ia fazendo uma... Aí depois tinha uma tábua para ele fazer. Você está entendendo alguma coisa? Bem bacana. Você está entendendo, rapaz? Bem bacana, bem bacana. Aí depois que eu estava legal, era uma bula de 50 quilos. Então aí 3 ou 4 meses, 5 meses, quando eu estava mais ou menos uns 300, 400 quilos de borracha, ia para Manaus. Porque os donos dos seringais eram os barões, né? E tudo mais. Que época foi isso? Qual foi o período final do século XIX, de 1800 a 1914. E essa borracha ia para a Europa, ela fazia o quê? Final da Segunda Guerra. Para a Europa, Estados Unidos, né? E fazia o quê com a borracha? Pneu. Pneu. Que era a matéria-prima, né? No caso, principalmente da Inglaterra, Liverpool ia muito. Então, de Liverpool trouxeram a alfândega para Manaus, montada em bloco por bloco. Hoje ainda mantém de 1907 ela. Até hoje a pintura é a mesma, ou seja, é uma pintura exclusivamente para esse clima úmido, tropical úmido. E o que aconteceu depois? O inglês, né, levou a semente da seringa para a Inglaterra, fez pesquisa e em seguida, como tinha colonização inglesa na Malásia, eles foram lá plantaram. Tem uma do lado, assim, tipo aqui, uma aqui, outra ali. Não era como aqui no seringal que os caras tinham onça, cobra, malária, escambau. Eles tinham sempre tá armado. Esse aqui, por exemplo, ó, nada mais que é daqui. Seringa. Ó. Olha o leite daí, ó. Látex. Esse aqui, ó. Cautio. Entendeu? Extraído, então, o menino faz, ele desenha uma faca numa madeira, do jeito que está aqui. Aí depois pega o leite e coloca em cima da madeira. Aí deixa para secar. Depois eles corta aqui, aí descasca ela, aí fica assim. Agora aí não tem um cheiro muito gostoso não, o sabor que não é, o paladar, mas é o cheiro, quando é defumada, quando ela fica assim... A borracha era feita disso aí. Mas isso aí foi defumado? Foi passado no fogo. Botou na faca e aí... Não, numa madeira, seja uma faca feita de madeira. Tá. Então, botas, ele fazia de madeira, primeiro a forma, né? Bota, a forma. Aí depois pegava o leite, o pé do camarada, defumava e deixava para secar. Uma semana. Aí depois ele tirava no formato do pé. No formato, aí ficava o formato do pé. Entendeu?
Muitos faziam assim, quer dizer, e foi isso que deu esplendor para a Amazônia no fim do século XIX. Porque na época, quando Michelin, Dunlop, Goodyear, era tudo pessoa que tinha fábrica de pneu na Europa. E aqui... Importava a matéria-prima daqui. Aí imagina o cara lá nos cassinos em Manaus, fumava aquele charuto de Cuba, tomava aquele uísque, champanhe, vinho de melhor qualidade da Europa. Aí para acender o charuto eles pegavam uma cédula de 500 contos de réis, acendia na vela, que era feito da gordura da tartaruga, para acender o charuto dele. Aí o pessoal se matando lá no mato. Por que eles não pagavam, não davam dinheiro? Porque naquela época o dinheiro que circulava entre eles era libra esterlina, da Inglaterra. E o dinheiro do Brasil era contos de réis português. Só que não tinha muito valor no comércio, né? Então o que eles faziam era assim. Então a língua predominante na época era francês. E o dinheiro era libra esterlina. Entre eles, cassino e tal. As mobílias que vinham tudo, garfo em prata, colheres, tudo isso, aquelas petisqueiras de cristal da Áustria, vinha... E levaram tudo de volta, não ficou os descendentes foram deixando, inclusive fizeram um filme, A Selva, no Tarumã, e tem